Devido aos planos agressivos da Rússia em relação aos países da Europa Ocidental, a Federação Russa tem todos os meios para arrasar todos. E como disse Goebbels em seu tempo, quanto mais incrível for a mentira, mais rápido nela acreditarão. O presidente russo, Vladimir Putin, já pela segunda vez neste mês declarou publicamente que a guerra da Rússia contra a Ucrânia está chegando ao fim. Mas também afirmou que a Europa se prepara para uma guerra aberta contra os russos e imediatamente ameaçou com guerra a Armênia, que está tentando se afastar dos russos em direção à União Europeia. Assim pode-se resumir brevemente o discurso de hoje de Putin. Hoje, o ditador russo delirou dizendo que o exército russo supostamente está rompendo a linha de frente em todas as direções e por isso não há necessidade de negociações. Ele contou uma história de que os europeus é que provocaram a guerra na Ucrânia, como se não fosse a Rússia que começou a guerra e nem foi ela que agrediu. Comentei sobre a aberração careca e o ataque do drone russo à Romênia. Mas, acima de tudo, Vladimir Putin falou hoje sobre a Armênia que está saindo da zona de influência da Rússia. E foi aí que Vladimir Putin praticamente comparou a situação na Ucrânia e o ataque dos russos à Ucrânia em 2014 e o que está acontecendo na Armênia hoje, sugerindo que a Rússia pode atacar até mesmo Yerevan. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram Pet News. O link está na descrição do vídeo. Devemos fortalecer a defesa aérea. Estamos fazendo e continuaremos fazendo isso. E quanto à minha declaração de que, na minha opinião, o assunto está chegando ao fim, eu fiz essa declaração não por acaso, mas com base na análise da situação no campo de batalha. E lá nossas tropas estão avançando em todas as direções. Você vê isso todo santo dia. Então, o pequeno careca Vladimir Putin, enquanto estava no Cazaquistão, voltou a falar que a guerra na Ucrânia está chegando ao fim, com base na análise do campo de batalha. Dizem que os russos estão avançando tanto em toda a linha de frente que em breve alcançarão seus objetivos. A seguir, uma citação de Vladimir Putin. Minha declaração de que a guerra está chegando ao fim foi feita com base na análise do campo de batalha, não por acaso. E lá nossas tropas estão avançando em todas as direções. Bem, vocês veem isso todo santo dia. Ao mesmo tempo, o líder do Kremlin disse que não pode falar sobre os prazos para o fim da guerra enquanto as hostilidades continuam. Só vou destacar aqui que é o próprio Putin que há 12 anos vem dizendo aos russos selvagens que, a Rússia está quase vencendo, só falta um pouquinho. Mas também lembro que, literalmente, no dia 9 de maio, Putin declarou que está pronto para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em algum terceiro país, mas apenas para assinar acordos finais sobre o fim da guerra. Ao mesmo tempo, Putin declarou que, cito, o conflito ucraniano caminha para o fim. E em 12 de maio, o porta-voz de Putin, Dmytro Peskov, explicou então as palavras do ditador careca sobre a suposta aproximação do fim da guerra contra a Ucrânia com base nos avanços no processo de paz e nos esforços de mediação dos Estados Unidos. No entanto, também não há prazos concretos. Putin afirmou, mostrando que até ele sabe que até os russos mais selvagens percebem estar em um beco sem saída, por isso precisam ser alimentados diariamente com histórias de que falta bem pouco e que eles já venceram. Mas sobre o processo de paz, o próprio Vladimir Putin declarou hoje que, apesar de Rússia e Estados Unidos manterem contatos no âmbito do processo de paz para a Ucrânia, as partes não estão negociando. Além disso, Volodya Putin começou a ameaçar a Europa, declarando que ele tem meios para arrasar todos que quiserem destruir as bases em território russo. Assim, ele respondeu ao chefe do Ministério das Relações Exteriores da Lituânia, que afirmou que a OTAN pode destruir as bases de defesa aérea russas em Kaliningrado. E então, imediatamente, Vladimir Putin decidiu explicar que não são os russos que são agressivos. Não, imagina, são os europeus que são agressivos. Pinka declarou que a Rússia, cito, a Rússia não ameaçou os países europeus e as declarações dos políticos europeus sobre a preparação para a guerra com a Federação Russa são usadas para continuar a confrontação com Moscou e justificar os gastos excessivos dos orçamentos de seus próprios países. Comentando as declarações dos representantes da União Europeia sobre a preparação para a guerra com a Rússia, Vladimir Putin chamou tais afirmações de absurdo, mentira e uma falsidade grosseira e descarada.
Além disso, Putin declarou que são justamente os países ocidentais que são responsáveis pela tragédia que está se desenrolando hoje na Ucrânia. Segundo ele, foram justamente eles que levaram a situação ao golpe de Estado em 2014, por causa do qual, segundo ele, a Rússia tomou uma série de medidas, primeiro na Crimeia e depois em Donbás. E agora vem a parte mais interessante. Putin diz que os europeus mentem descaradamente e grosseiramente ao afirmar que a Rússia ameaça a Europa. Mas vale lembrar que Vladimir Putin próprio afirmava que não havia russos na Crimeia e em Donbás. Eu relembro a frase famosa dele: nós não estamos lá. Em 2014 e 2015, esse desgraçado careca garantia para todo mundo que não. Imagina, em Donbás são só os milicianos que tiraram tanques das minas e foram lutar. Só para lembrar, os russos são um bando de mentirosos. E agora esse tal de Putin diz: bom, sim, por causa do golpe de Estado na Ucrânia, fomos obrigados a começar operações na Crimeia e depois em Donbás. Mas agora vou citar Putin sobre a Europa. Foram eles que levaram a tragédia de hoje e agora tentam jogar a culpa no inocente, tentando mostrar que é a Rússia que é agressiva. Não, essa é a política deles. Desde o primeiro passo, quando nos enganaram dizendo que nunca haveria expansão, que a OTAN supostamente não daria nenhum passo para o leste, até a tragédia na Ucrânia com o golpe de Estado. Tudo isso é resultado da política deles, e que eles não enganem seu próprio povo. A Rússia nunca ameaçou e não ameaça os países europeus. Tudo o que eles fazem é apenas para continuar a confrontação com a Rússia e justificar os gastos exorbitantes dos orçamentos de seus países, tirando dinheiro do bolso dos contribuintes dos Estados europeus. Mas o bloco mais interessante das declarações do ditador careca Putin foi sobre a Armênia. Mas ele começou a comparar o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia em 2014 com a situação que agora está se formando nas relações entre a Rússia e a Armênia. Citação: a crise na Ucrânia começou com uma situação que era parecida com o que está acontecendo agora na Armênia. Eu já mencionei isso. A crise na Ucrânia começou, em algum momento, com as tentativas da Ucrânia de se juntar à União Europeia. Nós não éramos contra. Depois disso, Putin apresentou uma lista do que ele exige da Armênia. Exige. Quem é você para isso? E isso. Após a reunião da União Econômica Eurasiana, o grupo de Putin declarou que a Armênia precisa, o mais rápido possível, realizar um referendo sobre a entrada na União Europeia e a saída da UEA. Embora quem na Armênia pediu a opinião de Putin, afinal? Quem é esse Putin para dizer que em outro país precisa ser realizado um referendo? O que mais ele exigiu? E então Putin detalhou quais perdas a Armênia teria caso saísse da União Econômica Eurasiática e se aproximasse da União Europeia. Putin alertou a Armênia sobre as diferenças entre os mecanismos da União Europeia e da União Econômica Eurasiática, além da necessidade de tempo e investimentos para a transição aos padrões europeus. E se vocês querem rir, aqui está uma declaração de Vladimir Putin. Na União Econômica Eurasiática há um mercado mais amplo e protegido, comércio livre de tarifas, normas técnicas e fitossanitárias unificadas, logística simplificada, além da livre circulação de bens e serviços. Bom, caso vocês não soubessem, na Europa nada disso existe, vocês acham? Só a Rússia consegue fazer algo assim. E, como era de se esperar, Vladimir Putin começou a manipular os preços dos recursos energéticos, afirmando que na Europa os preços, abre aspas, em média estão em torno de 600 euros, enquanto para os países da União Econômica da Eurásia, cerca de 150 euros. Vamos ser honestos, do que mais Putin, assim como qualquer outro russo, pode se gabar além dos recursos minerais? Mas esse é um povo que vive simplesmente graças às riquezas da terra. Eles mesmos não produzem nada. São selvagens ignorantes que simplesmente extraem petróleo e gás da terra e vendem tudo isso. Putin também abordou separadamente a questão da migração laboral. Ele começou a ameaçar que os cidadãos da Armênia que trabalham na Rússia podem perder seus empregos. Eles serão obrigados a tirar algum tipo de licença de trabalho e assim por diante. Ele também observou que a Armênia terá que voltar ao sistema de permissões para transportadoras de carga, e as tarifas para o transporte ferroviário podem ser aumentadas do nível interno russo para as tarifas aplicadas aos países da CEI. Aliás, caso você não se lembre ou já tenha esquecido, talvez a CEI ainda exista.
É isso. No fim, aquele careca desprezível. Vladimir Putin achou que tudo isso poderia levar à perda de, cito, pelo menos 14% do PIB da Armênia. Mas eu lembro, como já falei em edições anteriores, é óbvio que na Armênia entendem perfeitamente que é necessário um período de transição, que é preciso exigir dos europeus algumas concessões para que esse período de transição seja realmente, minimamente doloroso. Aqui vou encerrar. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.